Esporte. O Pelotas começou mal o gauchão de 2011. Mesmo jogando em casa, perdeu para o Ipiranga de Erechim Soveral. É verdade. Foi o que o Pelotas fez ontem na Boca do Lobo. Deu Começou uma bem, aula começou bem. de como não ganhar uma partida. Jogando contra o Ipiranga de Erechim, o Lobão estreou com derrota no gauchão. O torcedor do Pelotas iniciou o gauchão cheio de confiança. O time entrou em campo como uma família. Estava difícil até de colocar todo mundo na foto. O visitante, Ipiranga de Erechim, não queria ser motivo de festa e logo mostrou que o contra-ataque seria a grande arma. O Pelotas dominava. Robinho quase fez um golaço. Aos 42 minutos, a dupla que buscava o gol 50 funcionou. Sandro Sotile cruzou na área, Wanderson escorou e Thiago Duarte estufou a rede. 50 gols do atacante pelo Pelotas. Apesar da euforia do torcedor no intervalo, Thiago alertou para o adversário. Jogo encardido, a equipe do Ipiranga está marcando muito. Encardido mesmo. O atacante até teve a chance de matar o jogo. Não fez. E logo depois, Cleiton arriscou de longe. Oliveira não segurou e ficou tudo igual. Cinco minutos depois, Elcimar cruzou e Silvestre, que havia entrado no segundo tempo, virou o placar. Eram apenas 22 minutos, mas o Pelotas se perdeu na partida. E chance de gol mesmo, só neste lance em que Clodoaldo caiu na área e pediu pênalti. Final na Boca do Lobo, Pelotas 1, Ipiranga de Erechim 2. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil aqui contra o Pelotas, uma equipe fortíssima, mas o nosso time lutou, batalhou e Deus abençoou com a gente ali e conseguimos sair com essa vitória. Um time no primeiro tempo, outro no segundo. Assim, o Pelotas acabou perdendo na estreia do gauchão e agora vai ter que buscar a recuperação fora de casa. Voltamos no segundo tempo totalmente diferente, dando espaço para eles jogar, gostaram do jogo e fizeram os gols. Agora é buscar fora de casa. Já que a gente não conseguiu fazer os pontos, os 3 pontos dentro de casa, a gente tem que levantar a cabeça e ir lá em Caxias conseguir os 3 pontos fora de casa. Acabou sendo uma decepção, principalmente por quê? Porque o Pelotas mostrou que é melhor que o Ipiranga de Erechim, mas enfim, acabou perdendo em casa. E agora já começa complicado aí no campeonato, já que quarta-feira enfrenta o Caxias, em Caxias do Sul, e no sábado o Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo. Caxias e Novo Hamburgo, 2 adversários difíceis. O Pelotas, antes da partida, apresentou mais 2 jogadores. O volante Maquelele, aquele mesmo que jogou no Grêmio, e o zagueiro Júnior Paulista. Hoje de informações de esporte era isso, Cristina. Esporte. Pela segunda rodada do gauchão, o Pelotas conquistou o primeiro ponto, mas poderia ter sido bem melhor, né, Soveral? Claro que poderia, né, Cristina? Afinal, o time vencia até os 44 minutos do segundo tempo. O Pelotas começou o jogo, Cristina, com 2 mudanças em relação à estreia contra o Ipiranga de Erechim. Na lateral direita, Jonathan, e no gol, Adnan, no lugar de Oliveira, que tinha falhado contra o Ipiranga. E a gente vê agora a reportagem dos nossos colegas lá de Caxias do Sul, Leonardo Moreira e Rogério Giareta. Um duelo por mais de 90 minutos fez o torcedor do Caxias lembrar do passado e sonhar com ele no presente. Eu tenho que trabalhar com a razão, dentro daquilo que é defender a minha equipe, o Pelotas. Mas é sempre um orgulho voltar para cá. Sei da importância, eu lembro em 2000 que o goleiro que parou, o Ronaldinho, né? Campeão gaúcho também com o time no ano 2000, mas em janeiro de 2011 veio como adversário o Estádio Centenário, casa de uma jovem promessa do Caxias, Pedro Henrique, que aos 20 anos quer alcançar a mesma glória. Aos 8 minutos, ele ficou em desvantagem. Viu o rival, mas ainda ídolo da torcida, transformar a experiência em resultado.
gol de Sandro Sotile, o de número 50 dele com a camisa do Pelotas. Na maioria das vezes, o futebol não dá espaços para dois vencedores. O que acontece aqui dentro nem sempre é o que o jogo apresenta de mais justo. Talvez por isso esse esporte seja tão admirado no mundo inteiro. Das chances perdidas à persistência de campeão, por longos minutos venceram as estratégias do treinador. Ele até ficou com um jogador a menos. O candidato a novo ídolo sentiu dores, sentiu que deveria voltar. Quando voltou, com um toque final, empatou a partida. A gente já está focado contra o Novo Hamburgo e é isso que nós vamos fazer. Eu estou satisfeito também pelo resultado, o envolvimento desse grupo. Perdeu o primeiro jogo, a gente já vinha numa pressão muito forte aqui contra o Caxias, então vamos valorizar esse um ponto que nós fizemos e seguir na competição. É a teoria do professor Gilmar. O Pelotas não venceu, mas contra o Caxias, Sandro Sotile também chegou aos 50 gols com a camisa do clube. E ele conversou com os nossos colegas de Caxias do Sul sobre a marca atingida. É verdade, né? Muito feliz por estar jogando, apesar da idade. 50 gols com a camisa do Pelotas, uma marca importante, pessoal para mim e para o clube. Então, muito feliz em Pelotas, principalmente, com a torcida, com a cidade, com o time. E eu feliz por estar jogando com essa idade, desfrutando do futebol, fazendo aquilo que eu mais sei, que é fazer gols. Então, esse momento importante, são 107 gols da primeira divisão e 50 gols com a camisa do Pelotas. Então, muito feliz com essas marcas. Então, eu espero que continue assim, tem o gauchão todo pela frente. Aí eu espero que eu possa ajudar diretamente a equipe do Pelotas. Acho que a torcida do Pelotas deve estar pensando o que exatamente sobre você nesse momento, hein? Tá feliz, né? Eu acho que dei muitas alegrias já. São 50 gols, 50 gritos que a torcida gritou o nome dela, o meu nome. Estou muito feliz. Eu acho que o carinho é verdadeiro, eu com o torcedor comigo. Então vou continuar assim, fazendo o meu trabalho dentro de campo, com alegria, com felicidade. E mais importante de tudo, fazendo gols e dando de presente para o nosso torcedor alegrias como foi a noite de hoje, boa atuação e também com o gol que é o mais importante. Beleza, só está faltando agora as vitórias. O Pelotas volta a campo no sábado. Em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, enfrenta o Novo Hamburgo. Esporte. Pelo gauchão, o Pelotas empatou com o Novo Hamburgo e seguiu sem saber o que é vitória. O que está acontecendo, Saverá, com Pelotas? Cristina, o técnico Gilmar Dalpozo que deve saber, né? Mas 3 jogos aí, uma derrota, 2 empates. Contra o Novo Hamburgo, mais uma vez, estava vencendo, mas não conseguiu segurar o resultado. Quem mostra os gols pra gente é o Jader Rocha. A gente começa pelos gols do sábado, na estreia do técnico Julinho Camargo no Novo Hamburgo, empate. Logo aos 4 minutos de jogo, Gustavo Papa, ex-Inter, fez o primeiro do Noia. Olha aí, Sandro Sotile, interminável, pegou o rebote e empatou para o Pelotas. João Paulo virou. Mas Márcio Ran chutou de longe e no desvio, o Novo Hamburgo empatou. 2-2, placar final. Está aí então os gols. Lembrando que agora o Pelotas tem 2 jogos na Boca do Lobo. Quarta-feira, 8h30 da noite, contra o Lajadense. E no domingo, jogo contra o São José de Porto Alegre. Vamos dar uma olhada na classificação da chave do Pelotas? Olha aí na tela para você. O líder é o Grêmio com 8 pontos. Olha o detalhe, no final de semana, só o Grêmio e o Pelotas marcaram pontos nesse grupo. O Veranópolis segue em segundo com 6 e fechando aí a zona de classificação aos playoffs do primeiro turno, Juventude e Santa Cruz com 3. Então dá para ver que os times estão muito próximos ainda, todo mundo tem chance. Cruzeiro de Porto Alegre 3 pontos, o Pelotas está em sexto com 2, Inter de Santa Maria apenas 1 ponto e o Porto Alegre, que ainda não marcou pontos, 3 derrotas em 3 jogos. Férias. Agora vamos falar de esporte, gauchão. Finalmente saiu a primeira vitória do Pelotas, hein, Soveral? Saiu, né, Cristina? Torcedor já estava começando a ficar um pouco preocupado. Mas contra o Lajadense, o time não cedeu no final e conquistou os famosos 3 pontos. Vamos ver. Em uma noite de calor e chuva, o Pelotas queria mostrar que ainda estava quente no gauchão. Mas primeiro levou um susto do melhor ataque do campeonato. Aos 21 minutos, Sandro Sotile e Thiago Duarte mostraram ao Lajadense porque já marcaram mais de 100 gols pelo Lobão. Depois do passe de Sotile, olha a finalização do Thiago Gol. Um golaço.
O segundo quase veio com Léo Dias. O lajadense aproveitava as falhas do Pelotas. Neste lance, Robinho salvou. No segundo tempo, vamos direto ao minuto 13. Foi quando Makelele entrou em campo, porque logo depois o estreante fez um lance de craque que levantou a boca do Lobo. Só faltou o gol de Thiago Duarte. E sabe como é no futebol. Quem não faz... Não. Desta vez o Pelotas não levou o gol no final, mas passou muito sufoco para garantir a primeira vitória no estadual. 1-0 sobre o Lajadense. Faltou gol. O volume nós tivemos toque de bola, só não conseguimos finalizar a gol. Tive a felicidade de acertar um belo chute, né, e ajudar a equipe, que era o mais importante, né, e conseguir esses 3 pontos que agora nos deixa aí novamente numa situação boa na tabela, mas temos domingo e outra batalha para conseguir mais 3 pontos e já encaminhar uma classificação. Pois é, com essa vitória, o Pelotas pulou para a 4ª colocação da chave 2 com 5 pontos, 3 atrás do líder Grêmio. No domingo, enfrenta o São José de Porto Alegre na Boca do Lobo. Agora vamos continuar falando de esporte. Temos visita aqui no estúdio, Saveral. O pessoal pode mostrar, olha, presença ilustre. Sandro Sotile, 51 gols, tudo bom, Sandro? Thiago Duarte, 51 gols, 102 gols, Cristina, cada um pelo Pelotas. E o clube homenageou quando eles fizeram 50 gols. Vou entregar aqui a placa do Sandro Carlos Sotile. Sandro, quantas pessoas imaginavam que seu nome do meio era Carlos, hein? O pessoal pode mostrar, pode ficar sentado aí, o pessoal pegar, mostra a placa. Bom, Sandro Sotile. Começando, então, você que é mais velho, né? Com certeza. no bom sentido, 37 anos, Sandro. É verdade. Desfrutando do futebol, né? Pro futebol, com certeza, é uma idade bastante avançada. Mas, graças a Deus, estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu sempre sonhei. Então, por isso que estou feliz no Pelotas. Isso é uma prova de um reconhecimento, de um trabalho coletivo. Mas, individualmente, fico muito feliz por estar jogando no Pelotas e fazendo os gols que a torcida tanto quer e tanto almeja. Bom, começando com você então, Sandro, lembra qual foi o primeiro desses 51 gols que já marcou pelo Pelotas? Olha, eu lembro, foi na minha estreia em 2008, contra o 14 de julho. Vamos dar uma olhada então? Vamos. Roda o VT aí, vamos dar uma olhada. O jogo marcou a estreia do atacante Sandro Sotile no Pelotas. Vem 1 minuto depois, Marcos Tora cruza, Santiago ajeita de cabeça e Sandro Sotile marca. Estreia com o pé direito para o artilheiro. Para mim é importante começar com o pé direito, principalmente perante meu torcedor. E espero fazer muitos ao longo de toda a segunda divisão. E aí, Cristina, o que achou? Sotile, os anos passam, mas os cabelos continuam. É verdade. Os meus cabelos continuam os mesmos, como é que é? Ficou uma variada. Ficou uma marca registrada, né? Então, até que tem cabelo, vamos usar, né? Depois, se quiser. Mas bom. Só muda o corte. Só muda o corte. Mas agora vamos lá, Thiago Duarte. Você não está muito lembrado. Bom, o Thiago não marcou, eu vou dar uma dica, não marcou na estreia. Isso é verdade. Tava puxando aqui na memória, não tô encontrando. Vou ver se agora tu me Então a gente faz vai tirar relembrar. dúvida agora. Vamos dar uma olhada? Vamos, a estreia, imagens da estreia do Thiago. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O Pelotas aproveitava os contra-ataques. O estreante Thiago Duarte perdeu uma boa chance. Depois, Aládio manda aquele lançamento. A bola sobra para Thiago Duarte, que chuta cruzado e empata 1-1. Tive a ajuda do campo, que ajudou também, atrapalhou com o goleiro e fiquei feliz pelo gol do empate. Que é isso, hein, Thiago Duarte? Não lembrava, foi bom pra relembrar, né? 3 anos. A estreia foi contra o Farroupilha. Verdade, isso eu lembrava. Você entrou no segundo tempo, Isso. mas logo na sequência ali, poucos dias depois, você fez o primeiro Thiago gol. também não mudou muito nessa Veral, assim, o visual. Não mudou muito. O jogador gosta de mudar, o corte o corte é o mesmo, né? Não dá pra mudar, vamos deixar assim. Essa opinião eu deixo aí mais para as mulheres. Tá certo. Mas enquanto a gente encaminha aqui um papo final, eu vou pedir pro pessoal rodar os gols que vocês elegeram, como me falaram, como os mais bonitos que já fizeram pelo Pelotas. E agora a gente vai mostrar aí o Sandro Sotile
Deu um probleminha no ponto ali. Mas então amanhã eu vou mostrar aqui o Sandro Sotile contra o Rio Grandense no acesso e o Thiago Duarte, aquela goleada de 5-0. Rapidinho, Sandro, até onde o Pelotas pode ir nesse gauchão? Olha, Fabrício, nós temos o objetivo de ir longe, fazer um trabalho melhor que no passado. Essa vitória já foi um fator positivo e tenho certeza que o Pelotas está bem encaminhado, consciente daquilo que quer no campeonato. Eu acredito que a gente pode aí classificar nos 2 quadrangulares. Depois, o que virá vai ser lucro. Thiago Duarte, depois do golaço de ontem, quem termina na frente o gauchão, você ou o Sotile? Vamos continuar brigando, né? Aquela disputa sadia, a gente está sempre torcendo pelo outro e quanto mais gols sair, melhor para nós e também para o Pelotas, que vai ter sempre os atacantes ali concluindo e aumentando esse número aí, que já é um número bem expressivo. Tá ok, então, muito obrigado à presença dos 2 artilheiros do Pelotas. Obrigado. Participaram hoje aí 102 gols pelo Pelotas. Agora a gente espera também outros jogadores aqui, né? Com muitos gols. E agora vamos falar de esporte com o Fabrício Soveral, que tal começar cumprindo aí com a promessa dos torcedores de ontem, Soveral? Pois é, né, Cristina? Pode mostrar. A gente ficou devendo ontem os gols que o Sandro Sotile e o Thiago Duarte elegeram. A gente vai dar uma olhada como os mais bonitos pelo Pelotas. Cada um já marcou 51 gols. Esse do Sotile, Cristina, foi contra o Rio Grandense, 3-1 para o Pelotas em 2009. Foi o jogo do acesso do Pelotas à primeira divisão. Jogo que pôs fim àquele drama do Pelotas, que estava há 5 anos na segunda divisão. E agora a gente vai ver o gol do Thiago Duarte, que ele elegeu como o mais bonito no Pelotas. É um gol do Gauchão de 2010, do ano passado, contra o Esportivo. Esse gol de bicicleta, um golaço. A partida foi 5-0 para o Pelotas e o Thiago Duarte nesta partida marcou 3 gols. Está aí então, Sandro Sotile e Thiago Duarte. Belos gols, Cristina, vamos ver se vão marcar muito mais ainda até o final da segunda. Com certeza, verdade. Futebol, pelo Gauchão, o Pelotas voltou a perder em casa. Agora são 2 derrotas em 3 partidas na Boca do Lobo, Soveral. Como é que é isso? Pois é isso, né, Cristina? Até é difícil de explicar como um time com jogadores de qualidade não consegue ter sucesso em casa. E contra o São José de Porto Alegre, o Lobão voltou a repetir erros e complicou a classificação. Mais uma vez, um jogo em casa e vindo de uma vitória. A expectativa era que o Pelotas embalasse no campeonato contra o São José de Porto Alegre, que ainda não havia vencido. Mas logo o goleiro Rafael mostrou que seria um paredão. Para piorar a situação do Lobo, o Zequinha, do lateral Chiquinho, aproveitava os contra-ataques com muita velocidade. No segundo tempo, o veterano Sandro Sotile tirou o 0 do placar. Na primeira chance, a zaga desviou, mas aos 10 minutos, depois do cruzamento de Jonathan, a bola sobrou para o artilheiro, que não desperdiçou. A alegria durou 1 minutinho, porque Chiquinho colocou a bola na cabeça de Lê. O Pelotas foi para a pressão, era uma chance atrás da outra, e o goleiro Rafael fechando o gol em todas. Aos 43 minutos veio o castigo. No contra-ataque, o São José contou com a falha de Adnan, e Sueliton fez o segundo. Na comemoração, ele tirou a chuteira para fazer uma ligação e agradecer aos céus. Deveria agradecer a Rafael, porque ele ainda pegou esse chute de Thiago Duarte para garantir a vitória. Final Pelotas 1, São José de Porto Alegre 2. Acredito que nos outros jogos também fomos bem, infelizmente deixamos as equipes virarem o jogo. Mas tá de parabéns toda a equipe por todo o empenho, por jogar aqui em Pelotas, que é um jogo muito difícil, uma equipe que tem qualidade, é do Pelotas, e a equipe conseguiu se portar bem e sair com a vitória. Mais uma vez o torcedor do Pelotas vai embora amargurando uma derrota. E agora o time vai ter que novamente vencer fora de casa para conquistar a classificação. Nada está perdido ainda, tem tranquilidade, agora o torcedor está chateado, nós muito mais, mas faz parte do futebol, não podemos abaixar a cabeça. Já na quarta-feira tem outro jogo e temos que juntar forças e buscar fora de casa. Pois é, o Sotile falou quarta-feira, mas este jogo, o próximo, contra o Canoas,
no Complexo Esportivo da Ubra, vai ser na quinta-feira. E apesar da derrota, o Pelotas ainda está próximo da classificação. Está em quinto com 5 pontos, mesmo pontuação de Santa Cruz, que hoje estaria ficando com a última vaga. Bom, agora vamos falar de esporte. Pelo Gauchão, o Pelotas venceu o Canoas fora de casa e voltou à zona de classificação. Soveral, conta pra gente. É isso aí, né, Cristina? A gente falava que o Pelotas precisava se recuperar das 2 derrotas em casa e conseguiu já descontar uma dessas derrotas vencendo o Canoas. A gente vai dar uma olhadinha, então, em como foi os lances principais desse jogo. O gol do Thiago Duarte ainda no primeiro tempo, um lance aí meio duvidoso, mas o Bandeira confirmou que a bola entrou. E olha só, no segundo tempo também teve um lance polêmico, desta vez para o Canoas, né? Parece que a bola entrou, mas aí, infelizmente, nesse caso, para o Pelotas, a arbitragem não marcou o gol e o Pelotas, então, parece que a sorte está virando. Até mesmo porque agora todos os times perderam nessa rodada. A gente vai dar uma olhadinha agora na classificação. Vamos lá, então. Classificação do grupo após mais esta rodada. Juventude com 12, Grêmio com 11, o Pelotas pulou para a terceira colocação com 8, o Veranópolis fecha a zona de classificação com 7 pontos, é o quarto colocado. O Santa Cruz tem 5, Cruzeiro e Porto Alegre tem 4, o Inter de Santa Maria 2. Faltam 2 rodadas para o fim desta primeiro turno do Gauchão. Olha só, sábado tem Grêmio e Caxias no Olímpico, Inter de Santa Maria e Ipiranga de Erechim no Presidente Vargas. Domingo, 5 da tarde, Veranópolis e Inter, Santa Cruz e Canoas, Porto Alegre e São José de Porto Alegre e o Cruzeiro joga contra o Lajeadense. E os últimos 2 jogos no domingo, os 2 jogos da noite, o Juventude joga contra o Novo Hamburgo às 7h30 e o Pelotas, atenção torcedor, na Boca do Lobo, o jogo é 8h30 da noite e se o Pelotas vencer esta partida, certamente será classificado aos mata-matas do primeiro turno do Gaúcho. 1-0. Já o Pelotas voltou a decepcionar a torcida na Boca do Lobo, perdeu pela terceira vez em 4 jogos no estádio. As defesas de Adnan, logo aos 3 minutos de jogo, revelaram as conhecidas falhas do Pelotas. E antes do time ceder, Alexandre acertou a trave. Charley não, esse de cabeça colocou na rede. E depois de Gavião colocar a mão na bola, ele fez o segundo de pênalti. Vaias no intervalo. E parecia que seria diferente no segundo tempo. Só parecia mesmo, porque Jean Paulo fez o terceiro. Para alguns torcedores, foi demais. Já era a hora de ir embora. Eles nem viram o Pelotas esboçar uma reação, com Léo Dias de falta e Jonas deixando a zaga para marcar na frente. O time ainda teve chance para empatar, não conseguiu, e o placar ficou no 3-2 para o São Luís de Juí. Já está até parecendo cena de filme repetido. O torcedor do Pelotas vai embora da Boca do Lobo com uma derrota e pede a mudança da comissão técnica. Além das vaias, 2 torcedoras passaram mal e precisaram de atendimento médico. E a direção do clube atendeu o pedido do torcedor. O técnico Gilmar Dalpozo foi demitido. O anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente do Pelotas, que afirma também que há mais culpados pelas derrotas. Agora também não vamos crucificar somente o treinador, porque todos nós temos culpa, a direção tem culpa, os jogadores têm culpa, os demais integrantes da comissão técnica também têm culpa, todas as pessoas envolvidas, só que uma atitude teria que ser tomada, e essa atitude foi tomada, mesmo o Gilmar não concordando com ela, que também é um direito que ele tem. A partir de agora, da parte da tarde, o departamento de futebol, o Jorge, o Bope, o Prestes, o Roger aí começam a trabalhar. O Pelotas tem um jogo dificílimo domingo e estamos com muita esperança ainda de uma classificação.
E o Pelotas encerra a fase de classificação do primeiro turno no próximo domingo contra o Internacional no Beira-Rio. A equipe vai ter que esperar os jogos do meio de semana para saber se uma vitória simples bastará para conseguir a vaga nas quartas de final. As candidatas. Futebol, o Pelotas precisava ganhar do Inter e torcer por resultados paralelos para garantir vaga na próxima fase do Gauchão. E não aconteceu nenhum, nem outro. O time perdeu e o Cruzeiro de Porto Alegre ganhou do São Luís em Ijuí. E o Pelotas está eliminado do primeiro turno do Gauchão. O Pelotas abriu o placar rapidinho. Logo aos 4 minutos de jogo, Thiago Duarte deu esperança ao torcedor. Mas o Pelotas tinha pela frente um centroavante endiabrado. Leandro Damião comandou a virada colorada, fez 3-1 e praticamente definiu a eliminação do Pelotas. De cabeça, João Paulo descontou, mas não foi suficiente. A derrota para o Inter e a vitória do Cruzeiro contra o São Luís eliminaram o Pelotas da Taça Piratini. Agora o técnico Armando de Cessares vai ter tempo para tentar arrumar a casa. O Pelotas só volta a jogar no dia 9 de março contra o Santa Cruz no Estádio dos Plátanos pelo segundo turno do Gauchão. Boa tarde! Começa a semana de Copa Libertadores da América e jogos decisivos no Campeonato Gaúcho. Aliás, saíram os 8 times que vão para as quartas de final da competição. Começamos o Globo Esporte com a vitória do Internacional sobre o Pelotas no Beira-Rio. Vamos lá. No primeiro contra-ataque do Pelotas, logo aos 3 minutos, faltou perna para acompanhar Makelele e Thiago Duarte. Mas aos poucos o Inter foi se soltando. Zé Roberto era o destaque, mas a solução de novo foi ele, Leandro Damião. Bola na área, gol do centroavante. Esse foi o terceiro gol de Leandro Damião em 3 jogos na temporada. Ele tem sido o salvador do time em 2011, mas dessa vez o atacante queria mais. Queria provar que a camisa 9 já tem dono, principalmente agora, que a concorrência ficou maior. O estreante Kavenag entrou no segundo tempo disposto a brigar por uma vaga no time. Mas por falar em disposto, Leandro Damião queria provar que não era na vaga dele. O atacante fez mais um e virou para o Inter. Os colorados ainda reclamaram pênalti nesses 2 lances, mas nem fez falta. Afinal, o domingo era dele, Leandro Damião. Como todo jogo, é um jogo como se fosse o jogo da minha vida. Sempre eu fiz isso, na minha família sabe como que eu sou. Parece importante, na hora que eu tenho oportunidade tem que saber aproveitar. E o professor está me dando e eu estou aproveitando. João Paulo ainda descontou para o Pelotas, mas nada que apagasse a festa colorada. Inter segue para o Equador com uma certeza: a camisa 9 tem dono, que vem a Libertadores. Pelotas. Já o Pelotas começou o segundo turno do Gauchão muito mal. Em Santa Cruz do Sul, perdeu para o Santa Cruz. Cristiano pro Santa Cruz. Tá terminando a cena negativa com o Cristiano, um dos melhores do time. Na intermediária, uma bomba. A bola foi no cantinho, tocou na trave, venceu o goleiro Adnan. E com um belo chute do seu camisa 11, o Santa Cruz vai vencendo pela primeira vez, jogando no seu estádio, jogando nos Plátanos. 40 de jogo no segundo tempo. E belo gol do Cristiano. Santa Cruz na frente, 1-0. Que resultado ruim, hein? Domingo tem Pelotas e Juventude na Boca do Lobo às 6h30 da tarde. Esporte, futebol, Pelotas segue o jejum de vitórias no Gauchão. Na Boca do Lobo não saiu do empate contra o Juventude. Faltou realmente a bola entrar. Né? Poderia ter sido tranquilamente um resultado até elástico, né? Léo Dias, em 2 oportunidades, ilustrou bem as palavras de Armando de Cessares. Pode dar. Não, dá a nota de Farroupilha dizendo que os gols não Robinho também contribuiu. Hein? Já Thiago Duarte não. Ele colocou na rede na cobrança de pênalti. Pênalti cavado pelo lateral direito, Eduardo Heré. Mas com tantas chances perdidas, o Juventude aproveitou e arrancou um empate com Júlio Madureira.
No segundo tempo, para piorar, ainda apareceu o goleiro Jonatas do Juventude. E quando ele pareceu batido, o travessão salvou. Final, Pelotas 1, Juventude também 1. Ainda não foi desta vez que o Pelotas voltou a vencer no Campeonato Gaúcho. E a partir de agora, o fantasma do rebaixamento é uma realidade. Com o empate, a distância para a zona de rebaixamento passou para 3 pontos, ou seja, apenas a pontuação de uma vitória. Agora o Sport Pelotas segue em posição delicada no gauchão, pelo menos desta vez não perdeu, né, Soveral? Pois é, Maíra, empate em 2-2 com o Veranópolis na Serra Gaúcha. E olha, o resultado até seria bom se não estivesse nessa situação delicada na zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada nos gols deste jogo. No estádio Antônio Davi Farina, todos os gols saíram no segundo tempo. Howlen, aquele mesmo ex-Brasil, fez 1-0 com esse golaço. No pênalti marcado para o Pelotas, o artilheiro Thiago Duarte não desperdiçou. O problema é que logo depois, João Rodrigo faz esse pênalti bobo. Richard Falcão agradeceu. Sorte que o zagueiro Jonas salvou para o Pelotas. Nos acréscimos, Sandro Sotile ainda teve essa chance, mas ficou assim. Veranópolis 2, Pelotas também 2. Pois é, são apenas 4 pontos de distância para o Inter de Santa Maria, que hoje seria o último rebaixado, mas o Inter de Santa Maria tem um jogo a menos. Um dos destaques do Pelotas no jogo contra o Veranópolis foi o meio-campo Makelele, que voltou da Bulgária e entrou no segundo tempo. Ele retornou porque o CSKA Sofia não pagou a multa rescisória para ficar com o atleta. Vamos falar agora de esporte. O Pelotas testou o coração do torcedor. Contra o Porto Alegre, o time precisou de muita superação para vencer, afastar o risco de rebaixamento e ainda por cima voltar a sonhar com a classificação. Fabrício Soveral nos ajude a contar um pouco mais dessa história. Você que hoje está ao vivo da Boca do Lobo. Oi, Fabrício. É isso. Olá, boa tarde, Maíra. Estamos aqui na Boca do Lobo porque o Pelotas vive essa semana decisiva. E antes do jogo contra o Grêmio, que vai ser no domingo, teve essa partida contra o Porto Alegre. Foi uma partida realmente onde o que predominou foi a emoção. E melhor para o Pelotas, Maíra, que o time acabou vencendo. Pelo primeiro tempo, parecia que o Pelotas mais uma vez sofreria uma derrota em casa. Logo aos 15 minutos, Da Silva girou para fazer 1-0 para o Porto Alegre. E o time visitante quase ampliou na sequência com o Júnior. A única chance do Pelotas no primeiro tempo foi com o Makelele, mas a bola foi para fora. Mas aí o panorama começou a mudar. Alan entrou no segundo tempo. Os jogadores estavam mostrando mais disposição. E aos 15 minutos... Júnior levou o segundo amarelo depois de falta em Clodoaldo. As chances começaram a aparecer com Sandro Sotile. Júnior Paulista, o zagueiro, em 2 oportunidades. Aos 40 minutos, acabou quase. Sandro Sotile tabelou com Clodoaldo e com Alan, que soltou a bomba para tirar o torcedor do Pelotas do sufoco. Mas tinha mais, e o Pelotas queria a virada. João Rodrigo e Maicon Sapucaia chutaram perto do gol. Sandro Sotile também teve a sua chance, mas Ayrton salvou em cima. Quase aos 50 minutos do segundo tempo, João Rodrigo cruzou na cabeça de João Paulo,
que acertou o travessão. No rebote, Clodoaldo de voleio enlouqueceu a Boca do Lobo. E com esse golaço garantiu a vitória do Pelotas por 2-1 sobre o Porto Alegre. Importante, né? Não vinha uma partida tecnicamente bem, a equipe toda, mas a gente mostrou superação, com dificuldade, e tá todo mundo de parabéns. Era fundamental essa vitória pra gente buscar a classificação e a gente tem que manter isso, essa pegada, esse segundo tempo, com essa força, essa vontade que a gente vai chegar lá. Bom, aí vocês viram por que foi tão emocionante essa vitória do Pelotas. Mais do que esse gol aí, 40 do segundo, o outro quase 50 do segundo, né? Foram 2 golaços. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar ainda mais sobre esse jogo, Maíra, porque vamos falar sobre o jogo contra o Grêmio. Domingo tem jogo contra o Grêmio, que deve vir a Pelotas com o time principal, e os ingressos já estão sendo vendidos. Atenção, para a torcida do Pelotas tem promoção. Os ingressos sendo vendidos até hoje a R$20. A partir de amanhã passa a ser o preço de R$30, o mesmo preço do ingresso contra o Grêmio. A torcida do Grêmio vai ter 4.500 lugares, eles vão ficar aqui na arquibancada da Doutora Amarante, então são 4.000 ingressos para a torcida do Grêmio, já estão vendidos. Mas atenção, é R$30 para a torcida do Grêmio. E do Pelotas a partir de amanhã também. Os ingressos de estudantes e também de idosos, as meias entradas, começam a ser vendidas apenas amanhã. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Boca do Lobo, Maíra. Tá legal, o Sobral falando aí ao vivo da Boca do Lobo. É isso, Maíra. Alguns deles, né? Os personagens que marcaram os gols. Aqui, à minha direita, o Alan, e à minha esquerda, o Clodoaldo. Foram os 2 jogadores que marcaram esses gols. O time foi bem, pressionou todo o segundo tempo, todo mundo se doou muito, mas eles foram os que colocaram a bola na rede. Alan, como que foi aquele momento para você que entrou no segundo tempo já com o time perdendo? A gente não era o resultado que a gente estava esperando no primeiro tempo, né? E quando eu entrei, o professor pediu para mim dar uma incendiada no jogo e eu procurei fazer aquilo lá. Graças a Deus, com o passe açucarado do Clodoaldo, eu pude fazer o primeiro gol que deu a nossa caminhada, a virada do jogo. Agora, falando do Clodoaldo, que é isso, Clodoaldo? Você é aos 50, mas que golaço, hein? Realmente, né? Infelizmente, não tinha feito gol esse ano ainda, né? É lógico, não tive muitas oportunidades, mas eu fico muito feliz, principalmente pela vitória, né? Pelo que a gente está... o objetivo ainda dentro da competição, e eu espero que a gente possa fazer um grande jogo no domingo. O que você acha que pode representar essa vitória contra o Porto Alegre? Vocês que agora têm o Grêmio no domingo e que já avisou aí que deve vir com o time titular aqui para a Boca do Lobo. Pelas nossas pretensões, né, dentro do campeonato, né, a gente saberia que se a gente não vencesse, seria muito difícil a gente buscar uma classificação. A gente sabe que é um jogo difícil, jogando contra o Grêmio. Mas eu tenho certeza que dentro de casa, com o apoio da torcida, principalmente a torcida do segundo tempo que nos apoiou, né? Aproveitando esse momento e chamando o torcedor para nos apoiar novamente, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e conseguir o resultado que a gente quer. Tá ok. Alan, então, expectativa de você jogar contra o Grêmio, você que entrou tão bem nessa partida. Eu fico feliz por ter ajudado a equipe do Pelotas, né? E acho que deixa a critério do professor se ele vai me utilizar ou não, né? A critério do professor, mas pelo sorriso, é claro. Quem não quer jogar essa partida contra o Grêmio? Então, Pelotas e Grêmio, domingo, 4 da tarde, aqui na Boca do Lobo. Inter, claro, né? Vamos ver o jogo de ontem que você comentou na TV Que Com. jogaço. Pelotas ganhou no finzinho lá do Porto Alegre. Porto Alegre saiu na frente aí com o Da Silva. 1-0 para o Porto Alegre na Boca do Lobo. Da Silva surpreendendo, portanto, a equipe do Pelotas e foi para o abraço. Depois o Alan vai fazer o gol da equipe do Pelotas. Alan entrou no decorrer da partida. Que gol, hein? Entrou e chutou com a perna esquerda, belo gol para o Pelotas. E no finzinho, quantos minutos, Maurício? 50, é a marca fatal. Portanto, o gol do Clodoaldo. E olha que foi acrobacia, olha ali, Brito, ó. Não lembrou você lá em Santa Cruz? Gol bonito do Pelotas que pega o Grêmio. Estaremos transmitindo esse jogo na RBS TV domingo às 4. Tem mais Gol do Esporte logo depois dos comerciais.
Foi uma grande festa do futebol, um grande jogo, mas infelizmente para o Pelotas o resultado não foi nada bom. Soveral com o Esporte, a gente começa o JA de hoje, infelizmente, com essa notícia. Pois é, como você falou, né? O time até começou bem contra o Grêmio ontem, Maíra, mas no segundo tempo não conseguiu segurar o ataque gremista, que por ironia foi um ataque de zagueiros, quer ver? Vamos lá. O Pelotas recebeu o Grêmio e queria aprontar para cima do campeão do primeiro turno. E a primeira chance foi com Sandro Sotile, depois do cruzamento de Eduardo Heré. Makelele também ficou pertinho do gol. O Grêmio tentou com o Rodolfo de cabeça. E numa jogada de contra-ataque, Sotile deixou Clodoaldo sozinho com Marcelo Groy, mas a conclusão saiu fraca. O Grêmio seguia tentando nas bolas aéreas e Escudeiro exigiu do goleiro Jonathan. No segundo tempo, aos 9 minutos, mais um cruzamento na área e desta vez a bola sobrou para o William Magrão, que abriu o placar para o tricolor. Um minuto depois, Sandro Sotile deixou tudo igual na boca do Lobo. Mas a partir daí, só deu Grêmio. Aos 27, Borges teve um gol anulado. Mas um minuto depois, o zagueiro Rodolfo subiu mais alto que todo mundo para desempatar para o Grêmio. O terceiro poderia ter saído nos pés de Lúcio, mas acabou saindo na cabeça de outro zagueiro gremista, Rafael Marques. E ficou assim na boca do Lobo, Pelotas 1, Grêmio 3. Isso é porque hoje dentro do futebol, a maioria dos jogos sempre resolvido em bola parada. O Grêmio tem um ponto, acho que é muito forte essa bola parada nossa. O Douglas coloca muito bem, o Lúcio, o Bruno Colasso, o próprio Hockenbach quando está jogando. E a gente tem procurado aproveitar essas bolas paradas e fazer os gols. E as oportunidades que a gente teve mais claras no primeiro tempo, a gente conseguiu fazer. E contra time grande assim, a gente conversou no intervalo, eles não fizeram um bom primeiro tempo e a gente sabia que eles iam melhorar para o segundo. Parabéns, acho que foi um grande jogo, nós jogamos o nosso limite e jogamos de igual para igual contra uma das melhores equipes do Brasil. A classificação à próxima fase agora ficou mais distante para o Lobão. Mas olha, neste jogo, a torcida Auro Cerulha, mais uma vez, deu uma demonstração de amor pelo time. Antes da partida, animação e muita confiança. Tem 2,11 metros. O meu amor chega a 3 metros. Dale Lobo! Lobo! Eu amo esse clube! E Dale Lobo! Muita foto pro Orkut. Vamos acompanhar a partida aqui, nas arquibancadas, do lado do torcedor Auro Cerulho. Gritos, provocações, palavrões e muito nervosismo. Agora! Vai! Opa! Vamos! A cada chance perdida pelo Pelotas, um suspiro coletivo. Nessas horas, o coração dispara e nós resolvemos ver a quanto batia o do torcedor. Os batimentos já passam de 150 por minuto. A gente já acorda assim, taquicárdico desse jeito. Vai a 230! Vai aguentar? Vai aguentar, ganhamos duro junto com o Globo! Vai infartar aqui, né? Não vai infartar! O coração marcou quase 200. Essa é a paixão, né? Que um dia que eu morrer, eu quero morrer aqui dentro, né? E na hora do gol do Pelotas, aí ninguém segura, o coração acelera. Classificação. E agora falando de Pelotas, Maíra, chega aqui que eu quero começar mostrando umas imagens aqui para você. Sabe de quando essas imagens? 2007. Segundona, Inter de Santa Maria e Pelotas,
foi uma vitória do Inter de Santa Maria por 2-1 no Pelotas. O resultado que fez com que o Pelotas ficasse mais 2 anos ainda na primeira divisão e acabasse aquele sonho inicial de disputar a primeira divisão no ano do centenário do clube, acabou disputando a segundona. Confusão. Foi uma partida marcada por muita confusão, foi o placar de 2-1, 41 do segundo tempo, torcedores invadiram o campo e praticamente não teve mais jogo, né? Então ficou uma marca aí do Pelotas desta partida, a festa do Inter de Santa Maria. Agora, olha só, essas imagens são do último sábado. É o troco, Soberal. É o troco do Pelotas. Pelotas venceu por 3-0. Este é o primeiro gol do zagueiro Júnior Paulista. Vitória de 3-0. O que aconteceu no troco? Agora o Pelotas venceu esse jogo por 3-0. Esse gol do zagueiro Júnior Paulista e 2 que a gente vai ver na sequência do João Paulo, e rebaixou o Inter de Santa Maria. Rebaixou o Inter de Santa Maria para a segunda divisão, 4 anos depois aí, uma certa revanche do Pelotas. E agora o Pelotas chega na última rodada, já despreocupado, não corre mais esse risco de rebaixamento, porque venceu esse confronto direto com o Inter de Santa Maria, e chega com chances, inclusive, de passar aí aos mata-matas do segundo turno e até ser campeão gaúcho, por que não? Chance tem, mas vai precisar vencer o Cruzeiro de Porto Alegre em casa, joga na Boca do Lobo, todos os jogos são domingo às 4 da tarde, precisa vencer o Cruzeiro e torcer por 2 resultados paralelos. Derrota do Santa Cruz por qualquer placar para o Grêmio em Santa Cruz do Sul e torcer para que o Veranópolis não vença o Juventude. O jogo é em Veranópolis, ou então fazer, se o Veranópolis vencer, Pelotas fazer mais saldo e pode estar na próxima fase. Parabéns aí à torcida Ouro Cerulha. Tá bom. Valeu, Soberal, obrigada. Vamos lá, na tela aí para você a rodada do fim de semana. Começamos com o Inter de Santa Maria e Pelotas. Foi para a segunda divisão o Inter de Santa Maria. Júnior Paulista fazendo 1-0 para a equipe do Pelotas. João Paulo não é titular, hein? Não é titular do Pelotas, mas acabou fazendo aí 2-0 e agora você vai ver que ele vai fazer um golaço. 3-0 para a equipe do Pelotas. Olha só, ele recebe na frente, vai dar uma meia-lua no goleiro. É bom esse João Paulo. 3-0 Pelotas em cima do Inter de Santa Maria, repito, rebaixado para a segunda divisão. A gente começa com o esporte, com uma triste notícia para a torcida Ouro Cerulha. O Pelotas está fora do gauchão. Fabrício Soberal, boa tarde. Pois é, Maíra, a campanha é bem diferente do ano passado, aquela campanha que empolgou o torcedor, né? Pois na última rodada, o Pelotas precisava de uma combinação de resultados para se classificar, mas não fez nem o dever de casa, vencer na Boca do Lobo. O Pelotas precisava vencer o Cruzeiro de Porto Alegre, mas o torcedor não desgrudava o rádio do ouvido. Era preciso secar o Santa Cruz e o Veranópolis. Só que logo o interesse pelos resultados paralelos foi diminuindo. O Pelotas não empolgava. E para piorar, no início do segundo tempo, o Cruzeiro abriu o placar em um contra-ataque com Jô. A bola de Gavião no travessão deu um suspiro de esperança. Mauro, sozinho, colocando por cima, deu outro. Mas a esperança acabou quando Diego Torres abusou da categoria para fazer o segundo gol do Cruzeiro. Muitos torcedores foram embora e nem viram João Rodrigo fazer o gol de honra aos 45 minutos. Pelotas 1, Cruzeiro 2. Uma equipe que perde a quantidade de jogos que o Pelotas perdeu em casa não pode, de maneira nenhuma, conseguir a classificação. Ainda bem que vencemos jogos importantes aí que nos livraram de uma situação pior. 5 derrotas em 7 jogos na Boca do Lobo. Mais do que a desclassificação, o mau desempenho em casa fez o torcedor desabafar. O sentimento é uma vergonha. Temos que agradecer o Porto Alegre, aquele jogo que praticamente nos entregou na Boca do Lobo. Eles não respeitam a tradição do Pelotas. Tem que mandar todo mundo embora e fazer uma reforma aí no time. Tem que mandar. Eles não respeitam. Acabou sendo uma decepção. Se esperava muito do Pelotas neste gauchão. 11.
Uma frase para lá de repetida diz que Grenal é Grenal. É a forma de explicar que em um clássico não há vantagem, não existem favoritos, mas no Grenal de ontem havia sim um favorito, dono de uma boa vantagem, podendo até perder e ainda jogando no conforto da sua casa. Que jogo foi esse, hein, Soveral? Foi um jogo para testar o coração, né, os corações de colorados e gremista. Ontem não teve quem não ficou com o coração na mão, quem torce pro Grêmio ou pro Internacional. Do início ao fim, né, Soveral? Do início ao final, mas no final o Internacional foi mais competente nos pênaltis e levou o título. Douglas colocou essa bola na frente, não há impedimento. Olha o Lúcio, pode marcar, bateu, feito! Chega lá com Lúcio, camisa 11. Tem espaço ali o argentino na entrada da área, parou. Colocando mais atrás aí para Zé Roberto, levou as mãos no joelho ali o jogador D'Alessandro. Zé Roberto colocou por baixo, Leandro Damião girou, bateu, feito! Chega lá com Leandro Damião, camisa 9. No primeiro tempo, Santos 1-0, já cobrado o escanteio. Sobrou na Andrezinho, bateu, feito! Gol! O Internacional chega lá com o Andrezinho, camisa 17. O jogador do Grêmio, Wilson, caído ali no gramado. Lançado, Zé Roberto, caiu no gramado ali. O juiz marcou o pênalti. Pênalti para o Internacional. Está marcando o Leandro Voada e na jogada do Zé Roberto com o Vitor. Repartiu para a bola do Alessandro. Aí vem ele. Vai bater com a perna esquerda. Chegou, bateu, feito! Sobra do Fábio Rockenbach, abriu lá na esquerda para o Douglas outra vez, colocou dentro da área, Redas, subiu mais que todo mundo e soltou, feito! Grêmio chega lá com Borges, camisa 9, partiu Adilson, bateu, Redas! Partiu Zé Roberto, bateu, gol! Temporada 2011. E que dia pra gente estrear esse novo Globo Esporte, né? Grêmio e Inter fizeram ontem um jogo espetacular. O Grenal que decidiu o Gauchão foi cheio de gols e teve emoção até o finalzinho. Nem eles esperavam, mas... Eu acho que acima de tudo tá de... Prometi que não ia chorar. Quem pensou que iria terminar assim? O que começou assim? 40 mil gremistas. A vantagem de perder por 2 gols e a certeza da vitória, que ficou ainda mais forte quando Lúcio abriu o placar. Para acelerar o coração dos tricolores. Para assustar até a coruja. Aliás, a tal coruja circulou pelo clássico tranquilinha. Que nem o Vitor, pelo menos nos primeiros 30 minutos. O Grêmio tocava a bola, numa boa. O goleirão só foi se assustar quando o Damião apareceu e empatou. E nem o fato de ser o grande Vitor de volta ao time adiantou para segurar Andrezinho. 2-1. Só mais um golzinho e o título era do Inter. Quando veio esse pênalti em Zé Roberto,
D'Alessandro fez. Pronto, os colorados finalmente podiam acreditar. Contra todas as probabilidades, era real. Mas no erro de Renan, Borges aproveitou e chorou na comemoração do gol. Tantos lances inacreditáveis, nenhuma bola entrou. 3-2, único placar que levaria o jogo aos pênaltis, levou. Renato, Falcão e um abraço. 2 grandes ídolos acostumados a fortes emoções, pois nem eles resistiram. Renato e a filha, Falcão e o nervosismo. No jogo tão disputado, os pênaltis não seriam fáceis. Renan defendeu 2, Vitor defendeu 2. Nas últimas cobranças, Renan pegou mais uma vez e Zé Roberto confirmou. O que parecia impossível aconteceu. Festa colorada e desabafo. Todo mundo falou que já tinha perdido o título, que não tinha condição. Futebol 11 contra 11 com uma bola, cara. Grupo de veterano, grupo sem vontade tá aí, ó. Contra um time que estava preparando festa, vai ficar sem festa. Depois de quase 29 anos, os colorados conquistaram o título de gauchão em cima do Grêmio no Olímpico. Podem acreditar.